Revisão de domínio doutrinário 17. Memorizar referências e frases-chave de escrituras. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador de seminário, e hoje estamos aqui em mais um estudo para lembrar um pouquinho das referências de escritura e do que elas ensinam, e dessas referências que vocês tiveram nas últimas aulas, e para quem não pôde participar, vai poder lembrar algumas dessas escrituras ou dessas referências aqui, juntamente com as frases-chave. E essas referências, juntamente com as frases-chave, ela pode abençoar muito a sua vida, de muitas maneiras. E por isso que nesse estudo de hoje, o propósito é poder te ajudar a memorizar várias referências, não todas elas, mas uma boa parte delas. As frases-chave também você vai poder memorizar, aprender como memorizar, né, e utilizar um pouquinho para a sua vida, tá bom? Nós vamos começar aqui com uma citação que fala um pouquinho da importância da memorização. O Elder Richard Scott, ele nasceu em 1928, morreu em 2015. Ele era do Quórum dos 12 Apóstolos. E ele fala um pouquinho para nós sobre a importância de memorizar as Escrituras. Olha aí, ó. Uma grande força pode advir da memorização das Escrituras. Quando decoramos as Escrituras, é como se fizéssemos uma nova amizade. É como descobrir um novo amigo, que pode nos ajudar na hora da necessidade, proporcionar inspiração e consolo e ser uma fonte de motivação para a mudança necessária. Nós temos algumas maneiras, né, alguns métodos, vamos dizer assim, de memorizar as Escrituras. Aqui nós temos algumas passagens-chave que eu separei aqui para a gente, tem 12. Eu separei 3 aqui nesse ponto, depois nós vamos ver algumas outras, tá? Então a ideia, num primeiro momento, é que você possa pegar, por exemplo, uma folha desse tamanho aí, uma folha de sulfite mesmo, e de um lado você faz uma coluna, onde você põe as referências das escrituras, por exemplo, Alma 7, do 11 ao 13, Alma 34, do 9 ao 10, Alma 39, 9. E você põe desse lado. E do outro lado, você coloca as frases-chave da escritura. Por exemplo, de Alma 7, do 11 ao 13, a frase-chave é: e ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Alma 34, do 9 ao 10, a frase-chave é: deverá haver uma expiação, um sacrifício infinito e eterno. Alma 39, 9, não mais sucumbas à concupiscência dos teus olhos. Então essas são as frases-chave e vinculado aí à referência, né, de escritura. Tá bom? Então é uma forma, né, da gente estar memorizando e aprendendo ali. Você pode tampar o lado direito ali, né, o lado que aparece aí da frase-chave de escritura, e só falar Alma 17, 1 do 11 ao 13 e tentar ir repetindo, né? Tem umas outras formas aqui da gente memorizar, tá bom? Mas é muito importante, né, a gente saber que existem essas escrituras. São 12, né, em relação ao livro de Mórmon, mas eu separei só algumas, nós não vamos estar vendo as 12 aqui não. Tá certo? Bom, visto isto, vamos partir aqui agora, né, para a primeira pergunta que nós temos, né? Que referências e frases-chave de escritura você acha que seriam mais úteis de memorizar? Então, dessas que eu mostrei ali, né? Ou das 12, se você for lá, né, pergunta para o professor, ele tem lá as 12 frases-chave, juntamente com as 12 referências, né, de escritura. Então, qual delas você acha que seria mais útil de memorizar? Ou dessas 3 que eu mostrei agora, qual dessas seria a mais útil? E por que seria tão útil você memorizar uma delas ali? Tá bom? Então aí você responde a pergunta, essa pergunta aqui, num formulário. Tá? O que você vai fazer? Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Tá? Então você vai clicar no link da descrição desse vídeo, aí ele vai abrir lá na internet um formulário, você coloca os dados do professor. Quais são os seus dados? Bom, seu e-mail, seu nome completo, né? E assim por diante. Algumas coisas que vai solicitar lá. E além disso, do professor, coloca o e-mail do professor.
tá bom? Depois você coloca lá qual que é a lição que você está ensinando, que você está aprendendo hoje. Qual é o estudo que você está fazendo aqui hoje. E aí tem lá aquele início lá que eu coloquei, né? E depois você coloca lá onde está a primeira pergunta, você coloca a resposta da primeira pergunta, tá? Deixa o vídeo pausado ou deixa em alguma página lá, e aí você vai, porque vai ter outras duas perguntas aqui durante, né, esse estudo, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que ah, não só a gente, né, memorizando, mas ajudando, a gente pode ajudar outras pessoas também a memorizar as escrituras. O Salvador Jesus Cristo, ele sempre fez muito disso, né? Nós vamos ver agora um exemplo da vida de Jesus Cristo, onde ele nos ajuda a poder entender a importância de memorizar as escrituras. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Vocês viram, né, que perfeição ali, né? Muito perfeito. Ele tem ali memorizado as escrituras do Salvador e depois, né, que esses dois seguidores do Salvador, que você viu que eles eram seguidores, né? Eles lembravam dele. Eles estavam um pouco sem esperança, mas aí ele pôde trazer a esperança novamente para eles, né? Vocês perceberam que eles notaram depois que ele tinha as escrituras em mente, né? Ele estava falando as escrituras ali com ele. Tanto que no versículo 32
né? Toda essa passagem está aí, tá no Lucas 24, do 13 até o 35. E no 32, né, eles disseram, né, um para o outro, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então, muito legal, né, a gente poder ver que o próprio Salvador nos deu o exemplo, né, de memorizar, de ter sempre as Escrituras em mente, né, para poder ajudar as pessoas a terem esperança, inclusive a buscá-lo. Tá bom? Uma outra parte aqui, ó, que a gente vai fazer agora, é uma outra forma da gente memorizar, tá, as escrituras. Por exemplo, você começa a memorizar bastante a referência. Lembra, a referência da escritura é o que está aí do lado esquerdo, né, da tela. O nome do livro e os versículos. Elamã, por exemplo, 5:12. Aí você fica memorizando. Elamã 5:12, Elamã 5:12. Né? E Elamã 5:12, ele tem algumas palavras-chave. Se você memorizar, de repente, essas palavras-chave, vai te ajudar a poder se concentrar e lembrar que Elamã 5:12 fala sobre essa frase-chave aí. Tá? Então, por exemplo, rocha. Bom, qual é aí, se alguém lê, né? É sobre a rocha de nosso Redentor que devias construir os vossos alicerces. Poxa, qual será que é essa escritura? Então, para você aprender a memorizar a referência dessa escritura, você pode lembrar, bom, rocha, né? O que mais que tem aqui? Construir, alicerces, né? Essas três palavras aí pode te ajudar a lembrar que é Elamã 5:12. Então, por exemplo, se eu tiver alguma frase-chave que vai falar de rocha, de construir, de alicerce, eu vou assimilar isso, eu vou linkar isso com Elamã 5:12. Da mesma forma aqui, ó, em terceiro Nef 11, do 10 ao 11. Eu posso separar algumas frases aqui, né, algumas palavras, inclusive. Bom, quando eu falar de vontade, vontade do Pai, né, princípio, então é terceiro Nef 11, do 10 ao 11. Falou de vontade, falou de princípio, né? Então eu vou lembrar que isso está vinculado, está linkado a terceiro Nef 11, do 10 ao 11. Tá bom? Bom, uma segunda pergunta aqui que eu quero que vocês respondam, lembrando, vai lá, né, no formulário, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá de novo, se você não deixou a página aberta, né? Mas deixa a página aberta ali, quando você abrir para responder a primeira pergunta, porque aí não cai, né, a página, senão você vai ter que fazer de novo. Bom, então vai lá, responde a primeira pergunta e agora deixa a página aberta e vai agora responde essa segunda pergunta. Quais são algumas verdades que essas passagens que a gente acabou de ver ali ensinam sobre o Salvador e seu Evangelho? Tá bom? Vai lá e responde. Bom, para a gente encerrar aqui, uma outra forma da gente memorizar a Escritura. Bom, primeiramente, lembrando, memoriza a referência. Aqui tem terceiro Nef 12:48. Então memoriza essa referência. Memoriza também terceiro Nef 27:20. Coloca na sua cabeça 27:20, 27:20, 27:20. E aí você vai precisar memorizar as frases-chave. Para fazer isso, você pode ler lá. Quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso pai, ou como o vosso pai, né? Tá ali, que estás no céu. Você vê que a gente já vai tirar algumas informações aí, né? Já estamos tirando algumas informações. Tá? Ah lá, eu tirei mais uma. Quisera que fosseis. Tá vendo? Então eu tirei o pai, eu tirei o fosse. Lembra que eu já estava sem nada ali, né? O que mais? Ó, de novo, ó. Quisera que fosseis assim como que vai ali? Então, você vai tentar lembrar. Qualquer coisa você volta, opa, como eu. Aí você, opa, como eu, ou como vosso, o quê? Pai, que estás nos céus. É perfeito. Não lembro se é. É perfeito. Perfeito. Então, você vai lembrar aí. Então, quisera que fosseis. Aí tenta lembrar. Se esforça para lembrar aí. Tá? Olha só. Terceiro Nef 27:20, como dá para fazer também. Ó. Vinde a mim e sedes batizados, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo. Aí você repete agora, só que apaga uma das palavras. Ó. Vinde. Qual é a palavra? Se você não lembra, volta. A mim. Tá? Você pode ir tampando. Tem um aplicativo que chama Domínio Doutrinário. Ele pode te ajudar, porque ele tem uma atividade lá que vai fazendo isso. Você vai indo, ele vai apagando as escrituras até o final, até ficar tudo apagado. Então, vinde
a mim, né? Então, tenta memorizar aí, eu vou apagar algumas agora, ó. Vinde, sede, a fim de que, recebendo o quê? Então, vinde a mim, é isso? Vamos ver lá. Vinde a mim. E aí, sede o quê? Batizados, a fim de que, ixi, não lembro, a fim de que o quê? Sejais santificados, recebendo o quê? O Espírito Santo. Depois você apaga tudo ali e tenta memorizar. É uma forma, tá? Também que temos de memorizar aqui. Aí, para finalizar, responde aí a última pergunta. Como o Pai Celestial e Jesus Cristo podem me ajudar a memorizar essas importantes referências e frases-chave de Escritura? O que posso fazer para confiar neles, que eles vão me ajudar? Tá? Vai lá e responde. Lembra, deixa já aberto lá. Quando você respondeu a primeira, no formulário lá, que está no link na descrição desse vídeo, você já deixaria aberto aqui, né, o formulário, né, para você responder a primeira, a segunda e essa terceira aqui. Não fecha a página lá não, que é mais fácil de responder. Jovens, eu sei que o Senhor ele nos abençoa muito com o exemplo dele, quando ele memorizou as Escrituras, quando ele falava das Escrituras. É uma grande bênção isso, poder ter o exemplo do Salvador para nós. Lá em João 7,16, o Salvador, mesmo de pequeno ali, com seus 12 anos, ele tinha as Escrituras e ele respondia, às vezes, né, com Escrituras, muitas das indagações ali de doutores da lei, de mestres, e eles ficavam impressionados. E ele sempre declarou isso. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, o fato dele saber as Escrituras, dele ter ali, né, essa importante missão, né, de declará-las, declarar essas Escrituras a todos, vem do Pai. Da mesma forma, a gente precisar seguir o exemplo dele, memorizar as Escrituras, também vem como um pedido do Pai. Então, quanto mais memorizarmos as Escrituras, melhor vai ser para nós e para aqueles que estiverem ao nosso redor. Elas vão nos ajudar em momentos que a gente estiver de solidão, quando estivermos sozinhos, e também vão nos ajudar a poder ensinar melhor o Evangelho, para que as pessoas compreendam melhor as palavras de Cristo. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e muito obrigado por você participar aqui, né, desse estudo. Em nome de Jesus Cristo, amém.